veja só, após a invasão da Tchecoslováquia por Hitler invadiu, ele negociava secretamente com Stalin. Essa negociação com Stalin, pessoal, resultou o que nós chamamos de Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, de 1939. O que foi esse pacto? Foi assinado o seguinte: os alemães e os soviéticos dividiram a Polônia. A União Soviética ficou com a parte que ela tinha antes da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha ficou com a outra parte, que era justamente a parte que dava o que nós chamamos de corredor polonês, que era uma região muito importante que ia até a cidade de Gdansk, que é uma cidade portuária, uma cidade importante até hoje na Polônia. Então, veja só. Então, eles assinaram e um não podia agredir o outro. Veja só. Hitler fez esse acordo, neutralizou a União Soviética através desse acordo, com a divisão da Polônia, e Hitler se virou para quem? Mirou para quem? 2 dias depois desse acordo, Hitler mirou para a França e para a Inglaterra. Ordenou a invasão na Polônia, conquistou a Polônia, para vocês terem uma ideia. Em 72 horas, eles destruíram o exército polonês, conquistou em 72 horas, 3 dias, e a Inglaterra e a França declararam guerra o quê? A Alemanha, no dia 1º de setembro de 1939, e assim iniciou o quê? A Segunda Guerra Mundial. Veja só, no livro de vocês, na página 281, tem uma charge que ela foi feita em 1939, e essa charge ela representa justamente uma sátira ao Pacto de Não Agressão, assinado por Hitler e Stalin. Vocês podem observar que Hitler está de noivo e Stalin está de noiva, representando o quê? Esse pacto. E tem uma frase. A frase diz: até quando durará a lua de mel? Então tá aí, foi uma crítica que o artista fez na época, essa charge, satirizando justamente esse pacto de não agressão que foi assinado pelos dois, ok? E veja só, Hitler, quando ele invadiu a Polônia, Hitler ele utilizou um ataque de guerra chamado de Blitzen, que em português a gente traduz como guerra relâmpago. Essa guerra relâmpago seria o seguinte: por terra, eles invadiam com os seus tanques, chamados de panzers. E pelo ar, eles atacavam com as Luftwaffes, que eram os caças alemães, e bombardeavam a região que eles invadiam. Então, como eu disse a vocês, na Polônia, em 72 horas, o exército polonês se rendeu, porque era muito potente a artilharia, pessoal, tanto das Luftwaffes como dos panzers alemães. Então, foi a estratégia de guerra que os alemães utilizaram nesse momento. Então, veja só. Então, os alemães foram conquistando território a território na Europa Ocidental. Então, conquistaram vários territórios com essa tática de guerra. Veja só, pessoal. A França, ela foi invadida, ela foi conquistada pelos nazistas. A França, ela foi conquistada pelos nazistas. Então, em 1939 para 40, os nazistas derrotaram os franceses.
a França, ela foi conquistada. Para vocês terem uma ideia, parte do povo francês apoiou Hitler, para vocês terem uma ideia. Então, eles tinham um apoio de colaboradores franceses. No sul da França ficou um grupinho resistindo à invasão de Hitler na França. Então, veja só. Então, na França, ele nomeou um general francês chamado Peyclatler para ser o quê? Para ser o seu testa de ferro, o seu comandante, e ia governar o quê? A França. Quando eles entraram em Paris, por exemplo, eles entraram pela Champs-Élysées. A Champs-Élysées é aquela avenida famosa em Paris e todas as ruas são ligadas a ela, aonde tem o Arco do Triunfo. E Napoleão construiu para simbolizar o quê? As suas vitórias. Então, tem vídeos, tem fotos, eles marchando na Champs-Élysées, o exército nazista. E eles também fincaram uma bandeira nazista na Torre Eiffel, para vocês terem uma ideia. Hastearam a bandeira na Torre Eiffel. Então, veja só. Então, os alemães conquistaram. Aí vocês podem fazer uma pergunta: ô professor, por que os nazistas não conquistaram a Inglaterra? Conquistaram a França, mas a Inglaterra não. Alguém sabe me explicar o porquê eles não conquistaram? Alguém sabe me explicar o porquê? Tem alguma coisa a ver com o fato de a Inglaterra ser a rainha dos mares? A maior na... Também tem isso, também. Mas tem outra, tem a ver com isso aí que você falou, Gabriel. Veja só, a Inglaterra, ela não faz parte da Europa continental. Ela é uma ilha. É até chamada a Ilha da Bretanha. Então, a Inglaterra ela é uma ilha, ela fica fora da parte da Europa continental. O segundo ponto foi isso que Gabriela falou. Por ela ter a maior frota marinha do mundo, protegendo a ilha, então ficava muito difícil para que os alemães conquistassem a Inglaterra territorialmente. Mesmo eles conquistando, minha gente, o Canal da Mancha, que é uma passagem que tem, vocês sabem que tem uma passagem entre França e Inglaterra, que é pelo mar, chamado o quê? Canal da Mancha. Mesmo assim, veja só o que veja só o que a Alemanha fez. A Alemanha, eles bombardeavam a Inglaterra através dos seus caças chamados o quê? As Luftwaffe. A Inglaterra, pessoal, precisou fazer caças também potentes. A sua força aérea, que era chamada RAF. A RAF era Real Aérea Força, a Força Aérea Real, a RAF. Então, tiveram que diversas batalhas, pessoal. Na Segunda Guerra Mundial, na parte ocidental, nós vamos ter diversas batalhas aéreas entre as Luftwaffe e as RAFs. Então, muitas batalhas aéreas. Diferente da primeira, que não teve tanta, mas na segunda, os caças eles vão ser importantíssimos para essa questão aí. Então, por isso que eles não conquistaram. Então, teve essa questão aí. Então, veja só. Continuando aqui, o eixo não era só apenas Hitler, não. Mussolini entrou na guerra ao lado dos alemães, conquistou várias regiões, pessoal, no norte da África,
os, os alemães nazistas, eles criaram até um grupo chamado African Corps, que era o grupo responsável de ajudar os fascistas no norte da África, na manutenção desses territórios que eles tinham que conquistados. Porque a guerra, ela não só ficou na Europa, ela se expandiu para outros continentes, diferente da primeira, e ela ocorreu mais na Europa. Então, veja só. Então, isso aí, então, houve batalhas. Então, os ingleses que tinham possessões de terra na África combateram muitos. Então, muitos soldados, por exemplo, pessoal, eram soldados africanos, para vocês terem uma ideia. Hitler teve soldados negros, por exemplo, os African Corps, por exemplo, que combatiam quem? Os ingleses. E muitos ingleses também cooptaram muitos africanos para lutar em verdadeiras batalhas no norte da África. Houve isso. Então, veja só. Com o passar do tempo, Hitler, ele faz o seguinte, Hitler, ele acaba com a neutralidade que ele tinha feito com Stalin, com a política do pacto de não agressão. Os alemães avançou por diversas regiões da Europa e eles fizeram uma operação chamada Operação Barbarossa. Essa operação foi uma homenagem a um rei alemão chamado Federico Barbaruiva, que era chamado Barbarossa. Então, eles homenagearam esse rei. Então, veja só, eles invadiram a União Soviética. Só que a Alemanha quebrou o pacto que tinha com a União Soviética, porque eles já tinham resolvido, já tinham conquistado o quê? A Europa Ocidental. Então, veja só, e a Inglaterra também estava fraca nesse momento aí, durante a guerra. Então, veja só. Então, o Hitler fez essa operação, invadiu a Rússia antes do inverno. Só que Hitler ele cometeu um erro. Veja só, a Rússia, a União Soviética, hoje a Rússia, é o maior país em extensão territorial. Ele está em 2 continentes, no continente europeu e no continente asiático. O que divide é justamente um monte chamado Monte Urais, que é uma fortaleza, pessoal, natural, esses montes que tem. Veja só o que Stalin fez. Stalin tirou a população da parte ocidental, estava chegando um inverno rigoroso, e na Rússia, na União Soviética e hoje na Rússia, o inverno é muito rigoroso lá. Então, ele tirou a população, colocou na parte asiática, queimou as plantações e deixou as cidades o quê? Fantasmas. E os soldados alemães o quê? Entrando dentro dessas cidades. Quando chegavam nessas cidades, não tinham alimentos, não encontravam ninguém para combater. Isso aí foi uma estratégia de guerra, pessoal, que nós conhecemos como terra arrasada. E Stalin, ele utilizou. Nós chamamos essa estratégia de guerra de terra arrasada. Então, veja só, então nessa estratégia de guerra chamada terra arrasada, os alemães, eles foram enfraquecendo, porque começou a faltar comida, o inverno muito rigoroso, eles não conheciam as regiões direito.
Então, isso foi o que? Afracando o exército o quê? Alemão. Aí eles chegaram numa cidade, pessoal, chamada de Stalingrado, que era uma cidade em homenagem a Stalin, e lá o exército de Stalin estava posicionado e começou a guerrear contra os nazistas. Começou a guerrear contra os nazistas. Então, muitos nazistas morreram, não só das batalhas, morreu de fome e frio. Então, a partir daí, iniciou a derrota nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, veja só, nesse período que a União Soviética ela entrou na guerra e começou a combater a Alemanha, então houve o quê? Houve que a Alemanha começou o quê? A perder os seus pontos estratégicos dentro da União Soviética. Então, veja só, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão da Não. entrada da União Soviética na guerra? Isso na parte o quê? Da Europa Oriental. Na parte da Europa Oriental. Veja só, eu agora, eu